Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui para mais um dia de quarentena, senhores. Para nossa aula, dando seguimento à nossa aula de Direito Administrativo 1, retomando a nossa matéria. Todos nós de quarentena aqui, graças ao coronavírus que ataca o mundo, né? Fiquem em casa, senhores. Não saiam de casa, é o melhor para se fazer nesse momento. Aqueles que puderem, claramente. Quem não puder, tome todos os cuidados para estar na rua, ok? Retomando a nossa matéria, falávamos. Meu nome é Bruno Rocha, sou professor de Direito Administrativo 1, no caso dessa aula, né? Direito Administrativo 1, do quarto semestre da Faculdade de Direito do Univag. Hoje retomamos nossas aulas. Na última aula tivemos nossa última aula presencial, lembrando que nossa aula é presencial. Temos nesse período de quarentena atividades, vídeos das aulas correspondentes aqui no nosso AVA, senhores, lá no nosso AVA. Então acessem o AVA, porque nós teremos no AVA um material complementar, questões para fixação, né, e atividades para vocês realizarem nesse AVA, nesse período em que nós estivermos em casa, tá? Aula anterior encerramos a nossa matéria, nossa complexa matéria de organização administrativa do Estado. Vimos as questões de administração direta e indireta. Inclusive, senhores, após eu colocar essa aula aqui, durante a semana, provavelmente eu vou colocar na aula anterior, lá na aula 4, material de fixação da questão da organização administrativa do Estado, da questão dos órgãos, da administração pública direta e indireta, e assim por diante, tá? Então, vamos ter artigos lá para estudo. Peço a gentileza que ao acessar o AVA, procurem lá o número da aula que está descrito aqui, que vai ser a aula correspondente que nós teremos lá, tá certo? Então, encerramos a questão da organização administrativa do Estado, falamos da administração direta e indireta. Dando seguimento agora, nessa aula, na nossa quinta aula, nós falaremos dos poderes da administração pública, senhores. Aqui ao lado, vocês podem ver os slides que em sala teríamos, né, para me acompanhar, e vamos dar seguimento à nossa aula falando hoje sobre os poderes da administração pública. Senhores, por todo esse período nós estamos falando aqui de direito administrativo, estamos falando de Estado, estamos falando de contrato social, que todos nós abrimos mão da nossa liberdade individual, da nossa possibilidade de fazer o que quisermos. Para quê? Para viver em sociedade. Todo esse período, senhores, nós estamos falando que o Estado é exatamente aquele ente que tem o poder de controlar a civilização, de controlar aquela sociedade que decidiu ter um chefe, ter um ente que o controle a todos, que organize a todos dentro do quê? Dentro das escolhas feitas por essa sociedade. As escolhas feitas por essa sociedade, senhores, são definidas em termos claros pela legislação, pela lei. E por conta disso que nós retomamos nossa primeira aula lá no princípio expresso no caput do artigo 37 da Constituição, no princípio da legalidade estrita, que vai reger o direito administrativo e que vai autorizar as ações do Estado. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza. A omissão da lei para o Estado é proibição, lembre-se sempre disso. Então, por conta disso, senhores, nós temos uma série de limitações e uma série de normas que vão dar ao Estado a possibilidade de organizar a vida em sociedade, especialmente limitando ações dos administrados. E para que isso seja possível, senhores, é necessário que o Estado tenha poderes, tenha possibilidade de agir de forma a manter essa organização. Seria impossível que o Estado pudesse proibir a presença de vendedores ambulantes na praça municipal e não pudesse impor essa proibição por meio de uma força estatal, certo? Então, o Estado detém uma série de poderes
de poderes que serão utilizados exatamente no exercício do quê? Do cumprimento da administração, no cumprimento da realização das ações necessárias para a vida em sociedade. Esses poderes, senhores, eles são instrumentais, eles têm limites definidos em lei, e diferentemente do que a gente possa imaginar, ainda que se chame poder, esse poder ele não tem uma característica de poder autoritário, de poder arbitrário, ele tem uma característica de ordem legal, então é um poder dever. O que é isso, professor? Poder dever? Nunca vi isso. Poder dever é um poder que deve ser exercido. Poder dever é um poder que deve ser exercido e não pode ser exercido. Diferentemente daquelas pessoas que detêm o poder, que é poderosa, que faz o que quer e o que não quer, o poder do Estado não é esse. O poder do Estado é o poder dever, é aquele poder que o Estado pode, tem o poder de realizar, mas ele não só pode, ele deve. E qual é a grande diferença desse poder dever? É que esse poder dever, ele é um poder que já descrito pela norma e imposto pela norma. Ah, professor, mas se é poder dever, se ele deve fazer, não é poder, isso é dever. Na realidade, essa característica de poder, ela descreve exatamente a característica de possibilidade. Por exemplo, eu posso aposentar alguém? Diga-me, senhores, eu, como professor Bruno aqui, tenho a capacidade de realizar um ato administrativo e desse ato administrativo fazer surgir a obrigação do Estado em pagar a aposentadoria para aquele aposentado? Obviamente que eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse poder. A administração pública, e por sua vez, no caso o INSS, detém esse poder de realizar a aposentadoria? Sim, detém esse poder, mas esse poder não é um poder arbitrário, puramente discricionário, um poder que depende da vontade do agente público. Não, esse poder é um poder que decorre do cumprimento de condicionantes previstas na norma. Então, senhores, esse poder, ainda que seja um poder dever, diz respeito à possibilidade, à competência para a realização daquele ato, tá? E essa questão do poder dever. Em outros casos, nós temos o poder mesmo, que é o poder que a administração tem de realizar, por exemplo, a força, de utilizar a força contra os administrados. E essa força não precisa ser a polícia batendo em ninguém, não só não precisa, como não deve ser. Essa força é a mera possibilidade de você, do Estado, fazer o fechamento de uma rua, nós já estamos falando em poder. Tá? Por quê? Porque limita a movimentação dessa população. Ok? Então, vejamos aqui. Poder da administração pública. Instrumentalidade. Os poderes da administração são instrumentos pelos quais a administração pública procura atingir seu fim, qual seja a proteção e a promoção do interesse público. Poder dever, então, administrar tem o dever de utilizar, o administrador, perdão, poder dever, o administrador tem o dever de utilizar esse poder, não podendo dispor de seu exercício. São poderes da administração pública que são irrenunciáveis e, obviamente, tem limites definidos, limites claros definidos em lei, tá? Dentro dessa série de prerrogativas, de poderes que detém a administração pública, nós temos alguns que são nomeados pela doutrina e pela jurisprudência. O primeiro deles, senhores, que é o poder vinculado. O que é poder vinculado, senhores? E, como eu costumo dizer sempre para vocês, as palavras em português fazem sentido, né? Então, poder vinculado diz respeito a vínculo, senhores. E o que é vínculo? Vínculo é ligação. O que é vínculo? Vínculo é dependência. Nesse caso, o poder vinculado é aquele poder
onde o agente público, ao exercer o poder ali previsto, deve fazê-lo estritamente conforme determina a lei. Ou seja, ele deve agir de forma estritamente vinculada ao texto da norma, senhores. Ah, professor, mas tá, como assim? Ora, meus queridos, se você vai se aposentar, por exemplo, e chega lá, leva toda a documentação, cumpre todos os requisitos, cumpriu todos os anos de trabalho, e pagou todo o INSS que você precisava ter pago, já detém a idade necessária, legal, você vai levar a documentação até lá, vai requerer sua aposentadoria. Pergunto a vocês, o agente público ele tem o poder de não te dar essa aposentadoria? Notem, senhores, que nesse caso nós estamos falando de poder estritamente vinculado, e ao falar isso nós estamos falando que o agente público não tem nenhum leque de possibilidades. Uma vez cumprido todos os requisitos na norma, o poder deve ser exercido, porque esse poder ele é vinculado à norma. Então, uma vez que foi levado ao conhecimento e feito o requerimento, o agente administrativo notou, fez o estudo, que foram cumpridas todas as condicionantes, ele não tem opção, não é uma vontade sua aposentar ou não aquela pessoa. Graças a Deus, né, senhores? Imaginemos só que o agente olhasse para a cara do aposentado que cumpriu todos os requisitos e falasse: não, você não. Eu não estou afim de aposentar. Senhores, como cansamos de ver, a administração só faz o que a lei autoriza, só faz o que a lei determina. No caso do poder administrativo vinculado, senhores, ele é exercido nos exatos termos do que a lei coloca. Então, uma vez cumpridas as condicionantes previstas na norma, não há o que ser decidido. Nós temos simplesmente o cumprimento ipsilíteris do que determina a norma. Ipsilíteris é muito bonito, né, senhores? Ipsilíteris, né? E o que significa isso, professor? Igualzinho, senhores. É igualzinho que está na norma, entenderam? Então, nós não temos opção de cumprimento aqui. Então, vamos lá, olha. Poder vinculado ou regrado, que é um nome também que vocês não vão achar muito, né? Vocês vão achar muito o exercício do poder administrativo vinculado. Isso vocês vão achar bastante. Vínculo mesmo vem do quê? De vínculo. Vinculado vem de vínculo, de ligação. Então nós temos um vínculo inquebrável entre o ato administrativo e o que determina a norma. Será exercido pelo agente público quando esse estiver diante de uma tipificação objetiva e clara da situação em que deve agir e do único comportamento que poderá tomar. A lei não permite qualquer margem de liberdade no seu exercício, tá? Por exemplo, a cassação de aposentadoria, licença para construir. Licença para construir, professor, do que se trata isso? Licença para construir é assim, você leva o seu projeto da sua obra para a prefeitura, se o seu projeto cumprir todas as regras de construção impostas pelo município, você só pode ter o projeto aprovado, não pode ter o projeto negado pela mera vontade do administrador, tá certo? Em contrapartida, senhores, nós temos o tal do poder discricionário. E daí o professor vira para você e fala assim, olha, existem casos em que a administração pode escolher o que vai fazer. E nesse caso ela exerce o poder discricionário. Daí o aluno já quer arrancar o cabelo. Fala, professor, você cansou de repetir aqui para mim que só pode haver ação do Estado dentro do que a lei determina. Como assim o agente público vai poder escolher uma coisa ou outra se a lei já falou como que deve ser? Exatamente, senhor. Só que notem uma coisa importante. No poder vinculado, a lei ela é estrita, ela define todas as condicionantes daquele ato. Então, uma vez cumprido o que a lei determina, não cabe ao agente fazer escolha nenhuma. Agora, senhores, administrar é fazer escolhas. O administrador público, quando ele se elege, ele tem o quê? Eu vou fazer mais escolas, eu vou fazer mais hospitais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro.
Quando isso é verdade, para que ele faça, ele precisa ter este poder de escolha. Tanto isto é um poder de escolha que nós chamamos esse poder de escolha de mérito administrativo. São aquelas ações que são tomadas mediante a oportunidade da administração pública e a conveniência do interesse público para aquele momento. Mas para que o administrador possa tomar decisões dentro da lei, é preciso que a lei estabeleça um leque, uma amplitude de decisões que podem ser tomadas sem que a lei seja atingida. Então, quando falamos de poder discricionário, diferentemente do poder vinculado, o ato administrativo aqui proposto não está integralmente definido na norma. A norma diz o seguinte, que você pode fazer isso, ou de isso até isso. Então, tudo que está no meio do que a lei fala que pode ser feito, pode ser feito. O que não vai poder ser feito? O que está para trás e para frente do que a lei determina. Então, vamos lá, nós temos lá uma decisão, uma sanção administrativa de suspensão dentro de um processo administrativo disciplinar. Ele pode ser ter uma suspensão de até 90 dias. A lei fala que ele pode ter uma suspensão de 1, 2, 3, 4, 5, 30, 40, 50, até 90. 91 ele pode? Não pode. Por quê? Porque o poder discricionário de escolher, dentro, obviamente, dos princípios da razoabilidade e, no caso da sanção, da proporcionalidade, essa possibilidade de escolha está definido dentro de uma amplitude, dentro de um leque de possibilidades previsto na própria norma. Vamos ver aqui, olha. Poder discricionário consiste naquele em que o agente público tem uma margem de liberdade essa que não depende da vontade própria, ditada pela lei para avaliar a situação em que deve agir e ou para escolher qual comportamento que poderá tomar. E aqui, não sei se eu já dei esse exemplo para vocês em sala, mas um exemplo clássico de poder discricionário. O prefeito tem o poder discricionário de autorizar o fechamento de uma rua. Então, uma associação de bairro, ou os moradores de uma rua sem saída, aqui em Cuiabá, lá, aqui na nossa região, por exemplo, lá no Jardim das Américas, que tem um monte de rua sem saída, o pessoal daquela rua faz um requerimento para o prefeito, lá dentro da secretaria correspondente, para que a rua seja fechada para a realização de uma festa naquela rua, de uma festa junina, de uma festa de comemoração do aniversário do bairro, qualquer coisa nesse sentido. Então pede-se lá, faz um requerimento pedindo fechamento da rua para a realização de um evento. O prefeito pode autorizar esse fechamento? Pode, sim. Não pode? Dentro dos poderes discricionários dados ao prefeito ou ao secretário correspondente, ou quem detém essa competência, existe essa possibilidade de autorização de fechamento de rua. Existe sim. Agora diga-me o seguinte, vocês acham que o mesmo pessoal, se morasse na Fernando Correia, que é uma avenida gigantesca aqui na nossa região, ia pedir para fechar a Fernando Correia para fazer uma festa junina, uma avenida de grande trânsito, e o prefeito ia autorizar o fechamento? Obviamente que não haveria essa autorização. E olhem, senhores, é muito oportuno que não haja essa autorização. Então note que o mesmo pedido, fechamento de rua, pode ou não ser autorizado, e isso está dentro da amplitude do que a lei autoriza que aquele agente público, que aquela autoridade realize. No exercício desse poder, então, o poder discricionário vai dar opção ao agente e esta opção vai estar descrita dentro da própria norma. Então não estamos falando em arbitrariedade, não estamos falando em tomada de decisão por vontade própria, estamos falando de poder discricionário, ou seja, tomada de decisão dentro de um espectro permitido em lei, levando em consideração
o mérito administrativo, o princípio da razoabilidade, por exemplo, no caso lá da nossa festa junina. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos margem de decisão. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide de novo. O que existe é margem de liberdade, não arbitrariedade. Uma pena de suspensão em que a lei prevê prazo de 30 a 60 dias e o agente suspende por 90. É uma irregularidade, foge ao poder discricionário, tá? Qual é o limite, senhores, desse poder discricionário? Ora, o limite desse poder discricionário é, obviamente, a lei, tá? Mas suponhamos que, olha, quem é que vai julgar se cumpre ou não a lei? Primeiro, num primeiro momento, já vimos que a administração detém a autotutela, então, se fere a legalidade, a própria administração já pode rever esses atos, né? Mas, caso ela não reveja, quem é que tem capacidade também para rever ilegalidade, senhores? Claro, o nosso poder judiciário, sempre, princípio da inafastabilidade da jurisdição, tá certo? Dando uma olhadinha aqui, controlar por meio do princípio da razoabilidade, controlar o exercício desse poder discricionário, declarando a ilegalidade a atuação que violem estes princípios. Certo? Alguma dúvida até aqui? Lembrando, nós temos aqui os comentários do YouTube que são exatamente para vocês colocarem suas dúvidas, tá certo? Além disso também, senhores, temos contato próprio, vocês têm o meu e-mail. Se houver qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar diretamente ao meu e-mail, que eu respondo também por lá, tá certo? Dando seguimento ainda a essa questão de poderes da administração, falamos então do poder vinculado, que é aquele que é exercido no estrita determinação objetiva da norma. Temos o poder discricionário, que é exercido frente ao mérito administrativo, dando ao agente público, ao administrador, opções dentro de um espectro previsto na norma, dentro de uma amplitude, dentro de um arco de possibilidades previstos na lei. E outro poder importante da administração pública é o poder hierárquico. Imaginem só vocês que o Brasil é uma empresa gigantesca. Para administrar isso não é fácil. E, infelizmente, a sociedade é regida, as relações de organização, principalmente, as relações de trabalho, as relações de cumprimento de missões, de ordem, ou seja, do funcionamento de uma máquina privada e de uma máquina pública, ainda é muito ligado à questão hierárquica. E para isso, senhores, para que a administração mantenha um controle e possibilite a realização dos serviços públicos necessários, a própria Constituição veio garantir ao agente público, ao administrador, o poder hierárquico. E o que vem dizer o poder hierárquico, senhores? O poder hierárquico é exatamente aquele onde coloca a figura de agentes subalternos e agentes superiores. Então nós temos a figura do chefe, a figura do superior hierárquico. Então sim, nós temos a determinação de ordens dentro desta organização administrativa. Então o poder hierárquico é conferido aqui, como podemos ver no slide, é conferido ao agente público para organizar a estrutura da administração e fiscalizar a atuação de seus subordinados, e se expressa por meio de distribuição e orientação das funções. Então, o que é, em resumo, o tal do poder hierárquico, senhores? É o poder de dar ordens, e que adiantaria dar ordens se eu não puder fiscalizar se essas ordens estão sendo cumpridas. Então, eu posso dar ordens e fiscalizar se essas ordens estão sendo cumpridas. Além disso, eu, que sou um agente público, que detém competências previstas na norma, se a lei autorizar, frente à questão do poder hierárquico, eu posso delegar funções aos meus subordinados. Então, notem que
eu posso dar ordens, eu posso fiscalizar, eu posso delegar funções que em tese seriam minhas, que seriam de minha competência, e passar essas funções para os meus subordinados. E por fim, uma vez que eu tenho essa possibilidade de delegar a competência, se houver interesse público, eu posso avocar, ou seja, chamar para mim de volta essa competência, essa delegação dada. Certo? Então, o poder hierárquico é exatamente essa questão. Então eu tenho que obedecer às ordens do meu chefe? Sim, senhores. Não obedecer ordens dentro da administração pública, inclusive, é falta disciplinar que pode decorrer em advertência, suspensão e assim por diante. Este é o poder hierárquico, certo? Grande coisa. Se ele pode dar ordem, pode fiscalizar, pode fazer tudo isso. Se ele não puder me castigar depois, não adianta de nada esse poder hierárquico. Exatamente, você tem razão no que você diz. É exatamente por conta disso que a própria norma vem estabelecer o poder disciplinar, que é exatamente o poder que a administração, que o agente público detém de aplicar sanções a quem descumprir o poder hierárquico. Note que essa hierarquia, então, é mantida por uma possibilidade de disciplinar quem descumprir ordens. Esse poder disciplinar também não serve só para garantir o poder hierárquico. Serve também para garantir o quê? O bom funcionamento da administração, que os agentes cumpram com as suas obrigações. Então, o poder disciplinar é exatamente o poder que a autoridade superior tem de disciplinar, aplicar sanções aos agentes que cometerem infrações, tanto às ordens superiores como às normas regulamentares, às leis e assim por diante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Conferido ao agente para aplicação de sanções aos demais agentes devido à prática de infração disciplinar funcional. As sanções só poderão ser administrativas, advertência, suspensão, demissão e etc. Ocorre discricionariedade então apenas na escolha da pena. A penalidade deve ser sempre motivada e apurada A penalidade deve ser sempre motivada e a apuração da falta deve respeitar o contraditório e a ampla defesa. Então notem, senhores, que sim, o agente público superior pode aplicar sanções disciplinares ao agente público subordinado, porém, elas decorrem de infração disciplinar. E onde vai estar descrito essa infração disciplinar? No estatuto de cada um desses cargos, tá certo? Sempre que for aplicar uma sanção, o contraditório e a ampla defesa deve ser garantido. Ok? Certo? Dando seguimento aqui, outra questão, outro poder dado à administração pública é o poder regulamentar ou normativo. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Em sentido amplo, significa o poder conferido ao agente para a expedição de atos normativos gerais e abstrato. Trata-se de um poder normativo. Em sentido estrito, é o poder que concede autorização ao chefe do executivo para expedir decretos, denominado de poder regulamentar. Por decreto executivo, regulamentar o funcionamento de uma lei feita pelo legislativo. Imaginemos aqui, o legislativo fala que é possível parcelar os impostos em 60 vezes. Ponto. O executivo precisa o quê? Organizar isso aí. Onde que vai ser colocado esse requerimento para parcelar os impostos em 60 vezes? Quem vai receber? Quem vai analisar? Que funcionário que vai analisar isso? Qual órgão que vai ficar responsável por essa análise? Então notem, é importante, senhores, que nós tenhamos um regulamento, porque a lei não vai poder ver o horário de funcionamento em que aquilo vai ser recebido. Então, esse poder regulamentar é exatamente o poder que o executivo tem para aplicação de uma lei feita pelo poder legislativo,
criar um decreto regulamentar, um regulamento de como essa lei vai funcionar. Agora imaginem só vocês, se nós temos uma lei dizendo uma coisa, esse decreto, esse regulamento pode limitar o que a lei disse? Claro que não. Ele pode aumentar o que a lei disse? Também não. Esse regulamento só vai servir como regra de organização da aplicação daquela norma posta pelo Poder Legislativo. Tá certo? Poder de supervisão ministerial. Quando falamos em organização administrativa do Estado, vimos que nós temos a administração pública indireta, que elas são pessoas jurídicas de direito público, que têm personalidade jurídica própria e, portanto, têm certa autonomia. Porém, senhores, toda a administração pública indireta, ela é de um ente público direto. Ela é de um ente político direto. E por conta disso, temos aqui uma fiscalização, um poder de supervisão ministerial. Então ele vai fazer o controle de finalidade, um controle finalístico, um controle de atividade principal e vai poder também fiscalizar os atos desta administração, tá certo?